Então, eu não consigo aceitar. Eu prefiro perder votos, eu prefiro irritar algumas pessoas do que deixar de ser a pessoa que eu sou. E não só a pessoa que eu sou, deixar de ser um movimento sincero com as pessoas. Enquanto o brasileiro não perceber que às vezes ele toma decisões muito erradas, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, Não assim, sei se viu um vídeo seu ou um áudio, uma fala na rádio, que você viu que você falou que a maioria dos candidatos, né, que hoje já estão no poder, que vão continuar lá, eles usam os marqueteiros para formar a campanha, a proposta. Mas ele é uma pessoa paga para colocar no papel uma proposta. Diferente de você que está hoje com as suas propostas. exato. Imagina o seguinte, imagina que você tem um partido e você vai concorrer a presidente do Brasil. O seu partido é bilionário, você tem dinheiro para ir atrás das melhores mentes do Brasil e do mundo para produzir propostas para o teu país, o país que você diz que você ama. Aí as pessoas têm bandeirinhas do Brasil, não, eu amo muito o Brasil. Só que você não faz isso, porque você não está se preocupando com propostas. A única coisa que você se preocupa é em ganhar uma eleição. Aí quem faz as tuas propostas de governo é um marqueteiro. Não é uma pessoa interessada em resolver o problema. Ela está interessada em mostrar para as pessoas que você tem uma proposta que chame a atenção delas e que não gere rejeição. E é isso que todos, absolutamente todos eles fazem, para todos os cargos. Eles não olham para as propostas do Brasil como soluções para o Brasil, eles olham propostas como meios de ganhar voto. Isso é bem irritante. Isso é muito frustrante. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem as propostas, a gente defende elas, a gente criou as propostas, e se as propostas são impopulares, a gente vai defender do mesmo jeito. Se eu tenho uma proposta que as pessoas vão falar, Renan, não gostei, paciência, isso aqui é a solução. Porque, assim, o eleitor às vezes se comporta como criança. Criança fala, não me dá o remédio, mãe, o remédio é amargo. Tira esse xarope daqui. É pra tomar o remédio. Você sabe que a criança não pode ficar doente. Se não der o remédio, a criança pode adoecer, pode morrer. A criança não sabe. O eleitor às vezes fala, não faz isso aqui. Por exemplo, teve agora o fim da escala 6x1. Eu avisei, vai dar ruim. Não existe num país que está empobrecendo como o Brasil, você vender para as pessoas daí que você vai trabalhar menos e ganhar mais. Porque é isso, quando você reduz a hora trabalhada e mantém o mesmo valor mensal, você vai dizer que o valor por hora aumentou, certo? É um cálculo básico de matemática. Sim. O país está diminuindo a produtividade. Ele está perdendo espaço nas cadeias globais de produção. Isso aqui é impossível. O que vai acontecer? As pessoas vão para a informalidade e as pessoas na informalidade vão ter que trabalhar mais. E aí o governo iludiu elas. Pois bem, eu avisei, vai dar ruim. Todos os outros pré-candidatos a presidente, nesse caso todos, e se tem produtor rural nos assistindo, que saiba, talvez até o candidato que ele goste, ou que ele defende hoje cada vez mais tampando o nariz, votou e foi favorável ao governo. Governo Lula, votaram com o PT para te ferrar. E aí o produtor vai ficar, não, mas veja só, o cara ama o Brasil. Não ama o Brasil, porque quem ama, cuida. Quem ama é igual ama um filho. Não vai poder brincar de, sei lá, pé descalço na chuva que você vai ficar doente. E as pessoas querem fazer o quê? Populismo. É populismo o tempo todo. Então eu fui contra essa questão do fim da escala 6x1. Não porque eu acho lindo o modelo. Eu quero um modelo, como acontece em nações desenvolvidas, que você vende sua hora de trabalho, você consegue vender e você pode fazer contatos mais diversos, que não tem justiça trabalhista, é tudo matéria de justiça civil se for virar alvo de litigância, e que é super flexível. Os melhores lugares do mundo, a contratação e a demissão de pessoas é flexível. Então, por que nós não somos assim? Né? Mas não, cara, e aí é difícil porque a esquerda quer ser populista e a direita tem medo de falar o que acredita. E aí a direita vota com a esquerda. Aconteceu isso agora. Eu lhe acompanhando nos últimos dias, eu vi assim que alguma fala sua, ela realmente não agrada a todo mundo, porque eu vejo por mim, eu sou influenciador digital. Então a gente, às vezes, o outro lado lá gostaria que a gente falasse algo que eles gostariam de ouvir. Mas às vezes a gente não tem como falar. Quando você é sensato, você sabe que falar é uma coisa, mas na prática não é assim. Então eu vejo que você tem uma fala diferente. Você às vezes toca na ferida. Isso não pode lhe causar um prejuízo? Pode. E vai causar. Mas eu tô disposto a aceitar ele. Porque se eu continuar um jogo político baseado em mentira, nunca vou sair do lugar. Não apenas eu, o Brasil não vai sair do lugar. Veja, se eu precisar fazer uma campanha em que eu voto com a esquerda no PL da misoginia, que eu voto com a esquerda no fim da escala 6x1, que eu voto na esquerda para blindagem das pessoas que estão no caso do Banco Master, significa que eu sou igual à esquerda. Então, eu não consigo aceitar. Eu prefiro perder votos, eu prefiro irritar algumas pessoas do que deixar de ser a pessoa que eu sou. E não só a pessoa que eu sou, deixar de ser um movimento sincero com as pessoas. Enquanto o brasileiro não perceber que às vezes ele toma decisões muito erradas, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, assim, se eu for para ser presidente da República e eu ter que votar o projeto de lei que o Lula é favorável, para que eu sou presidente?
só para ter uma faixa, só para falar que eu sou presidente. Eu não quero fazer isso. Eu quero ser presidente para andar com uma agenda, eu quero destruir o crime organizado, eu quero desenvolver economicamente o Brasil, eu quero fazer reformas que mexam com privilégios, eu quero fazer com que o Brasil seja um país funcional. Às vezes, o meu próprio eleitor vai falar, Renan, você tá errado. E eu vou falar, quem tá errado é você. Agora, essa não é a melhor forma de tratar uma pessoa? Quando eu discordo de você sobre um tema, ou você discordar de mim sobre o tema de maneira cortês, significa que eu te respeito e discordo. Isso aí. Eu te respeito intelectualmente na sua discordância. Quando eu passo a ignorar e falar o que você quer ouvir, eu tô enganando você. E o engano é justamente a pior forma de desrespeito. Então, o discordar é respeitar. Concordar de maneira fingida é enganar. Então, não ser um enganador. Isso é o básico para ser um bom político, é o básico para ser um bom líder, é o básico para ser um bom... Se você é um pastor numa igreja e mente para seus fiéis, você é um mau pastor. Se você é um chefe numa empresa e você precisa mentir para você ter produtividade, você é um mau chefe. Se você é um marido e você mente para sua esposa para manter a relação, você é um mau marido. Todo mundo sabe disso. Por que na política você tem que mentir para ser um bom político? Então eu não consigo acreditar nisso. Não consigo de verdade. E quando a gente acompanha esses movimentos de invasão de propriedades, eu já diversas vezes compartilhei, fiz vídeos já falando que acho isso totalmente errado. O cara conseguiu uma propriedade e ser invadida. Qual a tua visão sobre hoje esta questão que eu acho muito importante? Uma propriedade privada é algo sagrado. Nós temos que alterar aquilo que está na Constituição, que é a propriedade, ela deve respeitar o seu princípio da utilidade, a função social da propriedade. O que é função social da propriedade? Algo que é uma propriedade, a única função dela é ser propriedade de alguém, ou seja, ela ter um dono. Então, a terra, a sua terra, ela não tem função nenhuma além de ser sua, porque ela é sua terra. O conceito de propriedade é basicamente esse. Agora, quando a gente cria a função social da propriedade que foi colocada na Constituição, o que eles estão querendo dizer com isso? Que a sua propriedade ela tem que fazer algo. Eles não explicam o que é. Então, se você tem um apartamento numa cidade, talvez se o seu apartamento não tiver alugado, ele não está cumprindo a função social dele, então ele pode ser o quê? Expropriado. O MTST pode entrar lá. E eles usam esse argumento da função social para pegar os movimentos de moradia, isso na área urbana, e os movimentos de sem terra, na área rural, e aí eles começam a organizar invasões. E aí eles justificam essas invasões com esses princípios. Mas não só essa parte de sem terra, que é um absurdo. Tem também a questão indígena. O governo federal impede, por exemplo, que as polícias estaduais possam fazer a retirada de índios que invadem propriedades rurais. Então o índio ele tem uma licença. Ele vai, invade uma propriedade rural e fica lá. Se você tirar o índio de lá, você vai pro crime federal. Então, um bando de vagabundo pintado de índio, bota um cocara, invade uma propriedade, você não pode fazer nada. Aí os caras estão querendo instigar a guerra. E aí quando a gente olha, por exemplo, os números e os dados, tentando ser generoso, tá? Que eu não sou generoso com eles, mas vamos pegar os dados e vai que tem alguma coisa boa sendo assentamentos. Não tem. O nível de produtividade dos assentamentos no Brasil é péssimo, é pífio. É ridículo. Ter assentamento no Brasil é basicamente favelizar o campo. Então eu não sou favorável a um modelo de tirar terra dos seus proprietários para depois você fazer uma favelinha no lugar. E essa favelinha depois, ela é revendida. Como acontece nas questões urbanas, em que você tem uma favela, aí constrói prédios no lugar, aí a pessoa vai para o apartamento e aí ela vende ou subloca o apartamento e vai fazer favela em outro lugar. Como acontece muito em São Paulo, que eu vou proibir tudo isso. Tudo isso. E não vai haver assentamento nenhum no Brasil, absolutamente nenhum, enquanto não aumentar o nível de produtividade deles para o nível de um produtor rural normal. Sabe quando eles vão conseguir levar esse nível? Nunca. Eles nunca vão conseguir. Nunca, porque eles não estão lá para ser produtor rural. E eu vou estabelecer esse critério e nunca mais vai ter esse tipo de invasão nem assentamento. E eu vou criminalizar movimentos que invadam propriedade no Brasil. Totalmente. Invadir uma propriedade, você vai preso na hora. Preso, inafiançável. Porque não existe justificativa para isso. Vai tentar explicar para um americano que, nesse instante, tem grupos de bandidos rondando propriedades rurais, sei lá, no Alabama, no Texas, e que um americano vai simplesmente deixar isso acontecer. Isso não existe na concepção do americano. Isso não existe na concepção do europeu. Agora tem que existir na nossa concepção. Isso é inferno na Terra. Nós temos que combater eles como banditismo rural, que é o que eles são. Interessante. Posso te falar uma coisa? Pode. Os grupos comunistas no mundo, tá? Eles são muito baseados naquilo que eles chamam de movimentos sindicais urbanos e os movimentos campesinos, que são os movimentos rurais. Então, as guerrilhas urbanas foram as guerrilhas que, junto com os marinheiros de Kronstadt, tomaram a capital russa e deram o golpe da Revolução de 1917, ou o golpe russo de 1917, o golpe comunista lá. Em outros lugares, como na China, você teve revoluções campesinas, que aconteciam através de homens que atuavam no campo. O movimento do Sem Terra é um movimento socialista de guerra civil no campo. Não é um movimento fundiário, é um movimento de violência no campo. E esse tipo de movimento de violência no campo tem que ser combatido como tem que ser.
É um movimento de inspiração comunista. E ele usa a violência como sua base de ação. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.